Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar falando aqui sobre o que é ser perfeito na visão de Deus. A gente sabe que Deus é a perfeição infinita de todas as coisas, né? E sabe também que Deus é o criador do universo, né? E foi Ele quem nos criou, né? E a gente sabe que uma obra, ela contém parte do Criador, só que é impossível uma obra se tornar o Criador. Mas como será que Deus espera que a gente seja, né? Então, hoje, a gente sabe que a gente precisa atingir o estado do espírito puro para que a gente consiga chegar mais perto de Deus. E para quem não viu o vídeo, né, que foi lançado essa semana, semana passada, eu acho, sobre as escalas dos espíritos puros, eu vou estar deixando o card aqui em cima, porque eu acho que é um tema bem interessante, né, para a gente tentar identificar qual nível o nosso espírito ele se encontra no atual momento e para poder também identificar aonde a gente pode melhorar, olhando para as escalas que a gente não atingiu ainda, né, sendo algo tangível para a gente no futuro. Então, a gente sabe que Deus ele quer que a gente atinja o estado do espírito puro. Só que a gente já percebeu que ser um espírito puro é diferente de ser Deus. Então hoje a gente vai estar vendo o que é ser um espírito puro, né? Quais as qualidades que esses espíritos possuem. Beleza, pessoal? Então, bora começar o vídeo. Né? A gente sabe que para atingir a perfeição, né, estando encarnado, é muito difícil. Só que a gente precisa seguir os exemplos das pessoas mais elevadas que passaram pela Terra, né, e que deixaram os seus exemplos como prova. Né? E sem dúvida, a pessoa que mais elevada que passou entre nós foi Jesus. Só que a gente tem um exemplo tão recente, né, de um ser que eu acho que foi tão bem grandioso assim, que passou por nós, que mostra que é possível ser um exemplo no dia de hoje, né, que é o Chico Xavier. A gente tem um exemplo ainda vivo, que é o Divaldo Franco também, que é um ser, eu acho que sem dúvida iluminado, né, todos, tanto Jesus como o Chico Xavier e como o Divaldo Franco, acho que são seres assim que a gente tem que tomar como exemplo, né, de caminho que a gente deve seguir, porque todos eles ensinam para a gente como atingir o caminho mais próximo da perfeição, né, do espírito. Porque ser espírita, né, não é conseguir enxergar espírito, conseguir falar com os espíritos, né, mas sim saber se comportar como Jesus ensinou, que é o mais próximo da perfeição de Deus. Jesus nunca pediu para que a gente fosse deuses, né? Ele só pediu para a gente amar o próximo como a si mesmo. Né? E o Espiritismo ele vem ensinar para a gente, né, a ser assim. O Espiritismo ele ensina a gente a amar nossos inimigos, né, e sempre retribuir o ódio com amor, mostrando que a essência da perfeição é a caridade. E se a gente observar, né, o resultado de todos os nossos vícios, né, e até mesmo dos nossos defeitos mais simples, todos eles têm o princípio do egoísmo e do orgulho, que é a negação. Porque ele acaba trazendo uma excessiva valorização do nosso eu, dos nossos interesses pessoais e da nossa satisfação. E isso acaba alterando o sentido da caridade, né? Que é a benevolência, a indulgência, a abnegação, e faz com que a gente não consiga amar o próximo. Eu vou ler um texto aqui do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi, na verdade, uma mensagem que apareceu para mim quando eu pratiquei o Evangelho no lar pela primeira vez. Então, eu acho que é uma mensagem de como ser o verdadeiro homem do bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que gostaria que lhe fizessem. Tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, em fazer felizes os outros, nas lágrimas que enxuga,
nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si, é para cuidar do interesse dos outros antes do seu próprio interesse, contrariamente ao egoísta, que calcula os proventos e as perdas de toda ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias a caridade é o seu guia, pois está ciente de que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, não se lembrando senão dos benefícios, por saber que lhe será perdoado conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e se recorda destas palavras. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem em evidenciá-los. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Emprega todos os esforços para poder dizer no dia seguinte que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos, à custa de outrem. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o emprego mais prejudicial que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral, e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gostaria que respeitassem os seus. Esse texto, logicamente, ele não enumera, né, todas as qualidades que acabam distinguindo o homem de bem, mas a pessoa que se esforçar, né, em conseguir possuir essa qualidade do texto, né, que não são poucas, na verdade, né, que já é um caminho bastante adiantado para se tornar um espírito puro, né? Sem dúvida alguma já é um espírito muito evoluído, né? Quem conseguir concluir pelo menos metade do que, né, concluir não, ser pelo menos metade do que esse texto ele passa para a gente. Eu acho que esse texto ele pode ser muito utilizado para a gente fazer uma autoanálise, né, para fazer uma comparação, né, do que a gente é hoje, né, até aonde a gente pode chegar. Se a gente então pegar cada parágrafo desse vídeo, né, e fazer uma análise, a gente vai poder ver aonde a gente está errando, né, o que está faltando para a gente se tornar um verdadeiro homem do bem. Então o Espiritismo ele acaba conduzindo a gente, né, com o tempo, a ser todos os resultados que esse texto mostra, né? Tudo o que está escrito no texto só facilita a gente de compreender melhor a moral do Cristo. E muitas pessoas, né, que acreditam nas manifestações dos espíritos, eles acabam não conseguindo entender a verdadeira consequência, né, dessas manifestações. Porque o verdadeiro motivo, né, do espiritismo ele ter surgido para o homem é fazer com que o homem ele progrida moralmente. Só que para o homem conseguir progredir moralmente, o espírito do homem encarnado, ele não precisa ter nenhuma inteligência assim excepcional. Ele só precisa ter uma certa maturidade e senso moral. E ter essa maturidade é saber refletir sobre as nossas próprias ações e saber a consequência que nossos comportamentos eles vão trazer.
que na verdade esse é um processo contínuo de aprendizagem, né? Não é um fato da gente atingir um estado da perfeição moral, né? Mas está buscando constantemente de se aprimorar, né? É buscar o autodesenvolvimento, a alta reflexão, né? É conseguir se confrontar, né? E corrigir nossos próprios erros. Tem muitas pessoas, né, que ainda é muito presa aos laços materiais, né? Isso acaba trazendo uma certa dificuldade para que o espírito ele se desprenda das coisas da terra. Tem tanta gente que acredita no espiritismo, né, frequenta centros espíritas e mesmo assim acaba não se esforçando para corrigir as tendências instintivas. E essas pessoas elas acabam se prendendo, né, mais nos fenômenos espíritas em si do que no lado moral, né, de corrigir o lado moral, né? E as pessoas, elas infelizmente, elas acabam se preocupando em melhorar seu estado moral quando atinge a velhice. Primeiro as pessoas elas querem curtir a vida, né? E depois, quando o corpo ele já não permite mais ir para essa curtição, ele começa a bater a preocupação, né? Começa a pensar mais na morte, vamos falar assim bem direto mesmo. E isso preocupa a pessoa. Ela vai olhar para trás e ver o tempo que ela perdeu. E aí ela vai procurar um centro espírita, ela vai procurar uma igreja para tentar corrigir esse tempo perdido. A gente pode até observar, né, nos centros espíritas, nas igrejas, né, o maior público que acaba frequentando esses lugares são as pessoas mais velhas, quando começa a bater esse arrependimento do tempo que acabou desperdiçando durante a vida. E conforme a gente vai envelhecendo, né, lógico que não todo mundo, né, mas uma grande parte, a gente começa a refletir sobre o sentido da vida, né, e as pessoas que acabam encontrando um conforto dentro das religiões, logicamente. E a gente reconhece um verdadeiro espírita, na verdade, pela sua transformação moral, né, pelos seus esforços que ele utiliza para estar domando, né, as más inclinações. Né, porque a gente pode ter certeza que 99% da população que está encarnada na Terra hoje ainda tem muitos vícios, né, tem ainda muitas más inclinações para estar se corrigindo. Né? E tem até uma parábola da Bíblia, né, que expressa um pouco tudo isso, né, que a gente falou. É a parábola do semeador, que diz assim: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus disse que algumas sementes caíram, né, em lugares pedrosos, ele estava querendo dizer que algumas pessoas até escutam as palavras, né, e ficam até contentes no primeiro momento. Só que essas pessoas ainda não têm uma raiz, né, não têm uma base para estar sustentando isso por muito tempo. E elas acabam abandonando esses ensinamentos e voltando para a vida dela normal. Né? Já as sementes que caíram entre os espinhos e se abafa são as pessoas que acabam ouvindo as palavras, né, mas que acabam se perdendo na ilusão da matéria. E as sementes que caem em boa terra, né, e produz fruto são as pessoas que, além de escutar as palavras, também acabam semeando. Né? Elas acabam divulgando os ensinamentos do Espiritismo. Né? E quantas pessoas que realmente têm o conhecimento, né, que frequentam o centro espírito, né, ou a igreja, ou depende da religião, toda semana, mas acaba não colocando em prática esses ensinamentos que esses lugares acabam transmitindo para ela, né? E acaba nem se esforçando, né, para corrigir os próprios erros, só que vive apontando os erros dos outros. Né? E é claro que todo mundo que está encarnado agora na Terra tem sempre alguma coisa para estar melhorando, né? Porque todo mundo que está encarnado, a gente é imperfeito ainda, né? Não tem como a gente ser perfeito e estar aqui. Né? E se a gente não precisasse estar encarnado, né, principalmente na Terra, que ainda é um mundo de prova e expiação, né, apesar de estar no finalzinho da prova e expiação, ainda é,
Só que a gente só vai conseguir corrigir nossos erros, né, com as nossas autoavaliação, né, em estar buscando constantemente o nosso progresso, né, nosso aprimoramento moral. E a gente está buscando essa melhoria constante, contínua, né? Está sempre se questionando quando a gente deixou de praticar o bem, né? Quando surgiu uma oportunidade ou quando a gente acabou ferindo alguém, né? Até verbalmente mesmo. A gente tem que estar se questionando, né? Para a gente não estar se repetindo esses erros. E isso faz com que a gente consiga progredir, né? Até chegar no nível do espírito puro que a gente precisa chegar. E essa autoanálise, né, essa auto-melhoria, né, que a gente precisa fazer na gente mesmo, esse é o segredo, né, para a gente estar conseguindo atingir o estado do espírito puro. Beleza, pessoal? Então, esse foi mais um vídeo. Agradeço a todos aqui que chegaram até o final do vídeo e aguardo vocês, então, na próxima semana. Beleza, pessoal? Valeu!